Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Que Ele te dê graça, paz, alegria e gozo, hoje e sempre. Vamos meditar na palavra de Deus e eu quero ler para você Romanos, capítulo 8. Que lindo é o capítulo 8, vamos ter que dividir em várias partes este capítulo, mas vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 1, 14, 16 e 17. O versículo 1 diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a condenação não há somente para aqueles que estão em Cristo Jesus, e preste atenção, que não andam segundo a carne, fazendo as coisas da carne, fazendo os vícios da carne, os desejos da carne. Eu quero deixar bem explicado isso para você não entender errado. É a Bíblia que diz, não sou eu só que estou dizendo, não. A Bíblia diz, se você está em Cristo Jesus, você não tem condenação alguma. Mas se você não estiver amando o pecado, cometendo o pecado, fazendo as coisas que desagradam a Deus, fique ciente disso. Senão a condenação para você, para o fogo do inferno, continua. Então preste atenção, porque é a palavra de Deus que está dizendo, e você não tem como dizer que Deus é mentiroso, não é? Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, orientados pelo Espírito. Versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 14 está dizendo, aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus e que andam fazendo as obras da carne, os desejos da carne, com bebedice, com fumando, adulterando, prostituindo, roubando, enganando e outras coisas por aí, infiéis, esses não são filhos de Deus porque não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Então, o meu interesse em trazer para você é a Bíblia, a palavra de Deus. Não importa a quantidade de pecado que você faça. Um pecado te separa de Deus, 1.000.000 de pecados te separa muito mais de Deus. Mas o importante é estar separado de Deus ou não separado. Então, ou junto de Deus. Então, o 14 diz exatamente, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito, ou o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você faz as coisas erradas, o Espírito de Deus não vai dizer para você, não vai comunicar com você dizendo que você é filho de Deus. Muito pelo contrário. Quem não é filho de Deus é filho do diabo, e o Espírito não pode testificar que ele é filho de Deus. E o versículo 17, se nós somos filhos, logo também somos herdeiros. Se somos filhos de Deus, somos então também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então tá claro aí, se você faz as coisas erradas, você é filho do diabo. Então você vai ter uma herança que pertence ao diabo, que é o fogo no inferno, padecendo lá. Mas Deus não quer isso para você, eu não quero isso para você, e nem a palavra de Deus quer isso para você. Então, a Bíblia diz que você precisa padecer com Cristo aqui na terra. Tirando essas coisas mundanas que existem dentro de você e de mim, rejeitando essas coisas do diabo que vêm para as nossas vidas, deixando o desejo de pecar de lado e pedindo a Deus para nos proteger, o Espírito Santo de Deus para nos guiar, e então seremos glorificados com ele, porque do contrário, o versículo 1 será evidente na vida daqueles que seguem a Deus, são guiados pelo Espírito, mas serão evidentes também de forma contrária na vida daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Creio que eu fui muito bem explicado e eu quero dizer para você de um risco que eu e você corremos se porventura não prestarmos atenção na palavra de Deus. Imagine você uma família onde o pai instituiu regras, dizendo, olha filhos, vocês obedeçam essas regras, tá? Eu criei vocês para obedecer estas regras.
E os filhos então vão vivendo ali, a família vai vivendo, e de repente aqueles que não obedeceram às regras pensam que, não, eu estou agradando meu pai. Mesmo não obedecendo as regras, eu estou agradando meu pai. Eu sou filho também, tanto quanto os outros, e deixa a vida rolar. E não se preocupou com as regras que o pai estabeleceu. E de repente vai se abrir o testamento. E no testamento, o nome deles não estão ali porque não obedeceram às regras. Viveram ali, abandonando a palavra do pai, né, não querendo saber o que realmente as regras diziam, o porquê das regras, e de repente eles não estão na herança, não estão no testamento para receber a herança, porque foram desobedientes. Então você que tem seus vícios, ainda há tempo de você pedir perdão a Deus. Você que tem maus costumes, que gosta de fazer aquilo que a carne obriga você a fazer, que gosta de uma vida errada, há tempo para você pedir perdão a Deus e entrar no testamento e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Senão será tarde demais. Na leitura passada, né, na meditação passada, nós falamos, né, uma pergunta, dizemos uma pergunta: como vencerei esta batalha? Era a batalha da carne e do espírito. Agora, no capítulo 8, nós temos um outro título para esta mensagem, no capítulo 8, dizendo o seguinte: você pode dizer legitimamente, preste atenção, você pode dizer legitimamente, sou filho de Deus? Será que você pode dizer? Será que eu posso dizer legitimamente? Não é inventando, não. Porque Deus me criou, sou filho dele, todos são filhos de Deus. Isso é uma mentira do diabo. Nem todos são filhos de Deus. Então, preste atenção. Você só será filho de Deus se fizer aquilo que a Bíblia diz que os filhos de Deus fazem. Se você faz contrário ao que a Bíblia diz, você é filho sim, mas do diabo. Você agrada o teu pai, e a Bíblia é clara nisso. Mas há ainda uma chance de você entrar pelo processo de adoção de Deus através de Jesus Cristo e se tornar filho de Deus. Então, essa é a notícia matriz que você tem que saber, você tem que decidir e tem que saber se você pode dizer legitimamente, sou filho de Deus, né? Então, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, nós temos provas de que, quando somos filhos de Deus, nós não precisamos temer. Não precisamos ficar preocupados com isso. E essas provas estão na palavra de Deus. A primeira boa notícia para aqueles que aceitaram viver com Cristo e por Cristo, viver com Cristo e por Cristo, a primeira boa notícia é: já não há condenação para nós mais. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Foi o sacrifício dele por mim e por você. Não é mérito nosso, não foi nada que fizemos. Porque por nosso mérito, como eu disse antes, não podíamos cumprir as regras, não podíamos cumprir as leis. Mas através de Cristo, por ele ter cumprido, agora nós fomos levados até Deus, nós fomos dirigidos até Deus, e esse mesmo Jesus mandou com o Pai o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Então hoje nós somos guiados por esse Espírito, e como eu já li, é esse Espírito que diz: você não está mais condenado, você já não faz as obras da carne mais, você não tem prazer nas obras da carne, elas não te alimentam mais, você tem prazer naquilo que eu te falo, você tem prazer em me agradar a Deus e servir a Jesus em vida nessa terra. Então aquilo que a carne poderia matar, que o pecado poderia matar, em você eu vivifico agora esta vontade, nesta alma de viver para Jesus. Este corpo irá morrer um dia por causa do pecado que foi consumado outrora e que levou este corpo à morte. Mas esta alma que eu vivifico em você, ela receberá um corpo novo, transformado para a vida eterna com Cristo Jesus. Então é lindo você saber essa primeira notícia. Você não precisa temer mais. Acabou o temor. Você não tem mais condenação sobre você, porque você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você não irá mais para o inferno. Agora o Espírito Santo de Deus te conduz para a vida eterna. A lei, sim, ela trouxe para você a consciência de morte, mas esse Espírito que habita em você agora traz em você
o Espírito de vida e vida eterna. Esse mesmo Espírito acompanhou Jesus no nascimento, na vida de Jesus terrena, na cruz do Calvário, e ressuscitou Jesus. Então a Bíblia diz, ele também ressuscitará este corpo mortal depois da morte, para transformá-lo em um corpo espiritual, para viver eternamente com Cristo. Mas a tua alma será a mesma, né? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos recuar, porque a alma de Deus, né, através da nossa fé, a alma de Deus terá prazer em nós. Mas se faltar esta fé, a alma de Deus não terá prazer em nós. Jesus conquistou isso por você e por mim na cruz do Calvário. Então ele nos libertou, e hoje nós podemos seguir as regras da lei, não matar, não adulterar, não roubar, por amor. Porque nós amamos a Jesus e ele não quer que nós venhamos a corromper, né, essa relação que temos com Deus, o nosso Pai. E por que agora nós temos o Espírito Santo de Deus? No versículo 9 do capítulo 8 de Romanos, diz, temos o Espírito Santo de Deus que acompanhou Jesus, ele também nos acompanhará. Ele nos orientará, diz o versículo 11, ele nos fortalecerá e nos ressuscitará naquele dia, né? No dia do Senhor Jesus, para morarmos com ele para sempre na glória. No versículo 13, diz também que nós matamos agora as obras da carne, nós não aceitamos mais, porque não são essas obras que nos alimentam mais. É a palavra de Deus que nos alimenta. No versículo 14 diz que obedecendo à voz do Espírito Santo de Deus, então temos a certeza que somos filhos de Deus por causa do processo de santificação que ele traz para nós, que ele habita em nós, nos tirando os vícios e nos dando alegria em servi-lo. No versículo 14 diz que esta certeza de que sabemos que somos da família de Deus é que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Vocês fazem parte da família de Deus. E sendo assim, nós podemos legitimamente chamar a Deus de Pai, de Paizinho, e podemos dizer, nós somos filhos de Deus realmente, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e nos dirigindo. E o versículo 17 diz, e como somos filhos de Deus, nós faremos parte da herança de Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós habitaremos com ele na glória eterna, se somente se tivermos a orientação do Espírito Santo de Deus em nós. E a pergunta que eu volto a fazer é, você pode legitimamente dizer, sou filho de Deus? Os teus atos, a tua vida aqui na terra, a tua atitude prova isso, e o Espírito Santo de Deus que habita em você pode testificar de que você é filho de Deus. Não viva enganado, tome um passo certo, chame Jesus para habitar na tua vida e Deus te guiará, Deus te abençoará como um filho amado de Deus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus.